Digníssimo senhor presidente dessa casa, vereador Oswaldo Teixeira, nobres pares, senhoras e senhores. Perdão. Tem um assunto que o vereador Luciano tratou aqui agora a respeito da empresa Translagamar. De fato, é uma verdade, nós temos uma lei municipal a qual liberava a passagem para as pessoas até 60 anos até o município de Iguape. Hoje isso já não está acontecendo porque a Translagamar deixou de renovar o contrato com a Translagamar, a prefeitura. Então a Intersul, essa Vale Sul, seja lá o que for, ela não respeita essa lei municipal, porque ela respeita a lei estadual de 65 anos. É louvável essa colocação do vereador, porque quem está sendo prejudicado, se é político ou não, é a população que está sendo prejudicada com isso. Agora, o assunto que me traz essa tribuna é que na quarta-feira passada nós estivemos aqui na Câmara uma reunião com o pessoal do CREA, que vieram aqui no município para trazer esclarecimentos de vários pontos na construção civil, principalmente na área técnica. E aqui estiveram alguns engenheiros, alguns técnicos e alguns vereadores. Esteve também o nosso prefeito municipal, o qual me entristeceu bastante nesse dia, na quarta-feira. Me deixou bastante chateado, porque, percebendo que eu estava gravando a reunião dentro da Câmara Municipal, ele parece que ficou um pouco eufórico, um pouco agitado, e acabou me ofendendo no final. Eu admiro a postura do prefeito, porque até pouco tempo a gente era parceiro, até pouco tempo a gente defendia tudo e continuo defendendo em tudo que for para o bem do município, em tudo que for para o bem da população. Mas o prefeito talvez não esteja vendo desta maneira. Ele está vendo só o lado político. Então, a gente fica um pouco triste, porque no final da reunião, aonde praticamente durante todo o tempo da reunião, quase que foi o prefeito a pessoa que mais falou, e eu percebi nele um desequilíbrio total, a ponto de levar uma lista de presença, depois de muito ter começado a reunião, apareceu uma lista de presença, e ele estava do lado de cá, das cadeiras do plenário, eu estava sentado na terceira ou quarta fileira do outro lado, e tinha gente aqui desse lado, tinha gente do outro lado, e ele levou a lista de presença como se fosse uma intimidação para mim assinar. Eu me senti naquela hora, falei, não, a hora que chegar na minha vez eu assino, não preciso ser o primeiro a assinar. E nesse descontrole do prefeito, foi na hora que ele voltou a sentar na cadeira dele e me ofendeu. Ele só não me ofendeu diretamente como
uma pessoa, ele ofendeu um lado político, chamando de bandido. Isso me deixou triste, me deixou bastante triste, porque ele me conhece. E não é de hoje que ele me conhece. Ele me conhece aproximadamente há 35 anos, desde o primeiro dia que eu pisei na Ilha Comprida. E ele sabe que eu não sou bandido. E ele não devia ter feito o que ele fez. É só uma questão de colocação deste vereador, porque eu achei uma falta de respeito ele como um gestor do município estar desequilibrado da maneira que ele ficou numa reunião do CREA. Esta era uma reunião do CREA, onde o CREA veio prestar esclarecimento para os profissionais da área e para a população. Uma simples reunião dessa. O cidadão, gestor do município, chamar um vereador de bandido, é alguma coisa de, para mim, sem qualificação a pessoa falar isso. Então, eu fico chateado com isso, espero que os nobres pares entendam a minha posição, espero que eles entendam a minha posição, o porquê do desabafo também, porque eu nunca, com pessoas que me respeitam, eu nunca faltei ao respeito. Se pessoas que viraram a cara para mim durante esse período todo de política que existe na Ilha Comprida, são algumas pessoas que talvez não entendam o posicionamento. Eu hoje tenho um filho que vai disputar as eleições, não sou candidato, não me intimido com nada, não tenho medo de nada. O que eu falo, eu assumo e sustento. Agora, vamos ver com o que falam a meu respeito, vamos ver o que falam a respeito das pessoas que estão do nosso lado político, se essas pessoas vão assumir o que falam. Era só, senhor presidente. Vereador, me concede a parte. Pois não. Esperei Vossa Excelência terminar. Pois não. Uma parte procedida, vereador Luciano Leandro da Silva. Obrigado, senhor presidente. Verdadeiramente, vereador, para mim não é surpresa. Para mim não é surpresa, porque a gente já ouviu falar, eu não presenciei, né? Mas já ouvi falar de muitos pitis desse, que infelizmente, dizer assim, o nosso prefeito da nossa cidade, em determinados momentos, o façam. Eu não sei porquê, vereador, que nunca aconteceu comigo. Não sei porquê. Eu não dou essa sorte. Porque se fosse comigo, com todo respeito, sai da casa dele, que é a prefeitura, e vem à nossa casa aqui ofender Vossa Excelência, dando a entender que Vossa Excelência é bandido, segundo as palavras de Vossa Excelência, numa reunião, na verdade nem lembro que reunião é essa, de tanto essa parte. Obrigado. Vou continuar mais um pouquinho, senhor presidente. Um grande respeito, não só com Vossa Excelência, mas com todos os vereadores aqui, que Vossa Excelência faz parte do quadro dos vereadores. Prefeito nenhum tem direito de ofender nenhuma pessoa, qualquer que seja, de autoridade ou não autoridade. E mais ainda aqui nessa casa. É possível, Vossa Excelência deveria ter apresentado aqui uma moção de repúdio ao ato praticado pelo prefeito. Vossa Excelência deveria ter apresentado uma moção de repúdio. Então, o regimento interno. Vossa Excelência deixa a vereadora Priscila, mas não deixa eu. Não deixa. Dois minutos. Vocês não estão exigindo para mim o regimento interno, então também respeito. Vou respeitar Vossa Excelência. Pode continuar, Marcelo. Só vale para o PSDB. Eu tenho mais tempo ainda, então eu posso continuar, senhor presidente. O que me fica, assim, me deixou muito chateado, que jamais eu estava com o meu celular filmando
que o prefeito estivesse falando, não era só o prefeito. Eu comecei a filmar o começo da reunião. Porque eu tenho, de conhecimento de todo mundo, uma obra embargada, corretamente embargada, porque foi um erro da parte do escritório de engenharia, o qual a gente contratou, não foi um erro proposital da nossa parte. Como já andaram falando aí que isso daí foi proposital, não foi. Então eu estava simplesmente me precavendo. Eu estava simplesmente pegando alguns, como fala, alguns detalhes para mim poder me justificar lá na frente. Mas ele achou que talvez eu estivesse tentando intimidá-lo, veio ele sim tentar me intimidar. Ele não me conhece. Ele não me conhece. Não me conhece direito. Talvez ele não prestou atenção nesses 35 anos quem é o Mateus. Porque o que eu quis fazer foi uma coisa. Se eu tivesse filmado só o prefeito, aí vocês poderiam todos falar, mas você veio aqui para perturbar o prefeito. Não. Eu comecei a filmando o rapaz do CREA, depois o nosso presidente deu as boas-vindas às pessoas aqui, foi filmado também. O prefeito, eu pensei que o prefeito iria falar isso, simplesmente isso. Mas não, ele começou a dar uma aula para o rapaz do CREA e para os profissionais que estavam aqui no plenário, o qual depois veio tentando me intimidar e tentando fazer uma pressão para cima de mim. Fazendo até algumas chacotas, aí a gente trocou algumas gentilezas, não nego isso, mas depois que ele me provocou, depois que ele me tirou um pouco do sério. Mas como hoje eu estou tranquilo, estou sossegado, eu queria expor essa situação a vocês para saber a que ponto a gente chega. Hoje a gente tem praticamente no município 2 candidatos disputando as eleições. Por várias vezes, algumas pessoas do outro lado político, ao lado que eu estou hoje, vieram falar, se o seu filho não tivesse brigado, seu filho seria o candidato natural do prefeito hoje. Mas o meu filho hoje não presta. Hoje o meu filho não presta para ser candidato. Ele simplesmente não serve para ser candidato. Hoje ele tem um monte de defeitos. Se ele estivesse do outro lado, obedecendo às ordens, ele seria bom candidato. Como ele não obedece às ordens, ele não presta para ser candidato. É mais ou menos por aí. Então é desta forma que eu analiso este vereador também. Enquanto esteve acatando tudo que o prefeito fez, pedindo, esse era um amigo do prefeito. A partir do momento que ele tomou a postura dele, ele não é mais amigo do prefeito e não serve mais para o prefeito. Aí vira bandido. É desta forma que a política anda no nosso município. Era só o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos.